Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez hoje para trabalharmos juntos pela fé preciosa, essa fé que tem nos feito escapar da corrupção que há no mundo e tem nos elevado acima de todas as tentações, de todas as coisas que o diabo tem apresentado nesta era final para confundir as pessoas, confundi-las com as interpretações, com os seus credos, com os seus dogmas, com essa civilização científica nesse Éden de Satanás, aonde ele tem elevado acima da palavra o conhecimento, a tecnologia, aquilo que a ciência pode oferecer, como ele fez lá no Éden, quando ele ofereceu a Eva, através da árvore da ciência, um conhecimento melhor do que aquele que a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido no princípio. Veja, a igreja está suposta a viver de fé na palavra. E por duvidar de uma palavra, os nossos pais foram expulsos do jardim do Éden. Veja, mas a promessa seria que Deus nos restauraria a condição original, nos restauraria ou traria de volta o acesso à árvore da vida, de acordo com o que nós temos aprendido. Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o acesso de volta à árvore da vida, acesso à comunhão perfeita, veja, acesso aos mistérios da palavra para poder viver de fé na palavra, acesso aos poderes criativos, acesso ao controle que os nossos pais tinham lá no jardim do Éden. Veja, em Joel 2 ele disse, eu restaurarei, e pregou o profeta, a restauração da árvore noiva. Então a promessa de que a igreja estaria aqui no tempo do fim, com sua fé restaurada, a fé original, a fé dos apóstolos e dos profetas, para viver da fé original, vivendo da árvore da vida, bebendo da fonte da água da vida, alimentando-se da palavra da vida. Então foi prometido que aqui no tempo do fim, o nosso Senhor Jesus Cristo viveria através do seu corpo, que é a igreja, viveria o mesmo tipo de vida que ele viveu quando esteve aqui pela primeira vez. Isso é chamado pelo profeta de a ressurreição da palavra ou a ressurreição de Cristo, ou seja, o mesmo Jesus, a vida literal de Jesus, através do Espírito Santo, vivendo através do seu corpo, que é a igreja, como foi prometido, de acordo com Malaquias capítulo 4. Veja, a restauração, a fé original, a restauração, a vida de Jesus Cristo, outra vez, através do seu corpo, a igreja, como foi em Pentecostes, quando o apóstolo São Paulo pôde dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, ele pôde escrever a seguinte declaração, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Veja, essa é a profecia, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, é o seu plano, era um projeto na mente de Deus, era uma profecia. Ele disse, para cumprir a palavra de Deus. Colossenses 1, a partir do verso 24. Então veja, lá estava, por toda a Bíblia, a profecia de que ele nos restauraria a condição original. Veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Note, não entre os judeus, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a única forma de voltar à vida eterna é ter dentro de nós
o sinal eterno, a pessoa da vida eterna, Jesus Cristo. Porque não pode haver arrebatamento sem que Cristo esteja morando em sua igreja. Porque vida eterna não é um lugar geográfico aonde nós vamos. Vida eterna é uma pessoa. Então, o diabo está constantemente colocando na mente das pessoas de que isto é impossível, de que isso não pode ser feito, de que a era apostólica já terminou e que não pode haver esse assunto de Jesus ressuscitado através de sua igreja. Eles podem aceitar o que aconteceu há 2000 anos atrás, mas eles não podem compreender que aquele corpo literal, físico de Jesus Cristo, ali estava a igreja de nosso Senhor Jesus, que no Calvário seria tirada para fora, como Eva foi tirada de dentro de Adão, a igreja foi tirada de dentro do segundo Adão. E Eva era Adão em outra forma. E a igreja hoje é Jesus em outra forma, porque de acordo com Joel 2, 28, veja, ele se derramaria sobre a igreja. O derramar aqui não é a ideia de algo sendo despejado dentro de outro. Não, é mudar de forma. Por isso o profeta usou a palavra kenos no grego, mudar de forma. Então o Mombrana faz uma declaração muito contundente na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, abre aspas, nós temos a resposta ao diabo, disse ele. Jesus está ressuscitado e tem pago o preço e tomado essa carne redimida para manifestar o mesmo Jesus que esteve aqui há 2000 anos atrás. Veja, como é que nós o identificamos? Nós não vamos ver aquele homem com a imagem de Hoffman em nosso meio. Não, não é essa a ideia, mas pelas suas características. Veja, ele provou Deus provado por suas características. Ele pregou o Cristo identificado de todas as eras. Ele pregou, Cristo é o mistério de Deus revelado, e essa é a mensagem que eu tenho em minhas mãos para ler agora. Veja, no parágrafo 580 dessa mensagem, ele diz, quando nós vemos toda esta grande revelação tríplice, primeiro, Deus em Cristo, segundo, Cristo na igreja, e terceiro, a vinda do reino. Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden, esse é o milênio, na representação de Cristo e sua noiva. E então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus, disse ele. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela revelação pessoal vindicada pela sua liderança original. Veja, 581 agora. Oh, não diga, bem, glória a Deus, nós gritamos, aleluia, nós cantamos. Isso não é isso. Eu sou um missionário e eu tenho ido 7 vezes praticamente por todo o mundo, está vendo? Eu tenho visto pagãos, demônios e tudo mais, dançar e gritar. Eu tenho visto todos os tipos de manifestações carnais. Isso é carnal, disse ele. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Agora aqui vem a frase contundente. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Qual foi a pergunta do diabo para Jesus? És tu o Cristo? És tu o Messias? Em outras palavras, és tu a semente da mulher? Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti, salva nós também. Então diz o profeta, nós temos a resposta à pergunta do diabo. Amém. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço e levantado o corpo. Então a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, sendo levantado com os mesmos sinais e maravilhas, através do anjo de Malaquias 4. Eu não tenho que produzir o sinal do Messias, mas eu tenho que crer. Eu não tenho que produzir a mensagem, mas tenho que crer nela. E ao crer nela,
eu recebo a vida que ela tem, o Espírito Santo. E é isso que importa. Veja, o diabo não pode suportar isso. 583. Essa é a razão porque esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Esta é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora, o diabo. E essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, veja, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre o seu corpo. Glória! Veja, através da confederação de igrejas, do Concílio Mundial de Igrejas, o diabo se escondendo na estrutura chamada igreja para enganar as pessoas, falsos ungidos, falsos cristos, interpretando, acrescentando ou tirando algo da palavra para enganar as pessoas. E agora ele está fazendo pressão através da ciência, veja, pressionando através dessa pandemia para injetar em corpos humanos nanotecnologia, micropartículas para serem injetadas sobre a corrente sanguínea, para diminuir a população, para trazer o Éden de Satanás. Veja, depois que a palavra foi pregada, veio então o tempo da apostasia, e ele só podia colocar o seu Éden científico depois que viesse a apostasia, quando as pessoas abandonassem a palavra, abandonassem a fé e ficassem à mercê desse domínio político-religioso. Veja, eles não sabem que quem está por trás disso é Roma, que controla o FMI e que está impondo sua marca sobre as pessoas, impondo às pessoas essa vacina. Veja, pandemia, logo em seguida a crise econômica, logo em seguida a pressão, e é em tempo de pressão que a igreja será arrebatada de acordo com a profecia. Onde nós estamos, amados? Então vejam, esta é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre o seu corpo. Glória! Você pensa que eu estou fora de mim? Diz o profeta. Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra, vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Veja, não é minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isso e aqui está. Ele disse que estaria aqui e aqui está. Nós temos a resposta a ele. Cristo está ressuscitado e tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, ele deu essa carne, isso e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne ser redimida, para que Deus, nessa carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como ele fez naquele dia. Então, o dia da redenção tem chegado. Nosso parente redentor tomou o livro de redenção, e nesse livro de redenção estavam os títulos de propriedade: Filho de Deus, sacerdote, acesso, comunhão perfeita, comunhão com o sangue, comunhão com o poder vivificador. Veja, ali estava agora uma coroa, o altar onde havia uma coroa, sim, representando o reinado. Cristo agora reinando. Ainda não é o milênio, é evidente que não, mas ele está reinando sobre esta carne, reinando em nosso coração, para dominar todo o poder das trevas, todo engano religioso, todo pecado, sendo dominado pelo Cristo que está ressuscitado. Veja, acesso aos mistérios da palavra, profeta, filho do homem, captando os mistérios da palavra, vivendo de fé na palavra. Veja, acesso à árvore da vida, acesso aos mistérios escondidos. Essa é a era da águia, a unção profética sobre a igreja. É aí onde nós estamos, amados. Você está vendo isso? Nós permanecemos justificados em sua presença como se nunca houvéssemos pecado, porque a igreja está justificada pela fé. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, ele, a palavra, pode estar agora ressuscitada através do seu corpo, que é a igreja. Esse é o plano da redenção. É aí onde nós estamos. Espero que a conversa tenha ajudado. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.